Hoje é Dia do Professor. Celebramos essa data tão especial para homenagear aqueles que moldam o futuro e inspiram novas gerações. No entanto, ser professor vai muito além da sala de aula. Enfrentar desafios emocionais, lidar com a diversidade nas turmas e manter a motivação são apenas alguns dos obstáculos que profissionais enfrentam diariamente. Para entender melhor essas questões, nós convidamos a psicóloga, pesquisadora e professora Aliciene Cordeiro, que irá nos ajudar a refletir sobre esses desafios que os professores enfrentam. Boa tarde, é um prazer recebê-la e parabéns. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar esse dia conosco. Muito bom estar aqui, te agradeço, também acompanho o programa, fico bem feliz de estar aqui e gostaria de começar a minha fala parabenizando todos os professores e professoras que nos assistem. Agora, hoje é dia de dar parabéns, mas por outro lado, é um dia também para de repente a gente parar e refletir sobre os desafios, né? Porque a gente vê aquela figura, que é uma figura de autoridade, é uma figura que a gente deveria respeitar o tempo todo, né? Mas esquece que tem um ser humano por trás ali, sobrecarregado, né? Com as questões particulares, com o trabalho, porque não é só estar em sala de aula. E na sua experiência, até nas suas pesquisas, isso é visto, tem sido visto essa questão do desafio que o professor enfrenta? Então, sim, eu acho que uma das questões que você tocou e é bem importante é saber que o trabalho do professor ele não se limita dentro da sala de aula. Os professores levam muitos trabalhos para casa, infelizmente, e eles têm que se preparar também, né, para dar as suas aulas. O professor é um intelectual, ele tem que estar preparado para estar dentro da sala de aula. Então, acho que isso compõe um dos desafios e um dos processos também que pode adoecer esse professor, que pode trazer um desafio, né? Porque a gente sabe que a partir do trabalho, saindo do trabalho, a gente tem todo um universo de casa, dos filhos, né, de outros cuidados que a gente tem que ter. Então, se gera ali um acúmulo de funções, né? E como a outra entrevistada disse, nós estamos num mundo muito acelerado, né? Nós temos que produzir o tempo todo. Então, todos esses fatores são fatores que acabam muitas vezes levando a um adoecimento do professor. Bem, nós falávamos justamente sobre atendimento ao público, mas o professor ele não é um prestador de serviço, né? Essa é uma questão bem importante que fica muito mais clara quando a gente fala, por exemplo, das escolas particulares, né? Muitas vezes o professor tem sido visto não como um profissional da docência, mas sim como um prestador de serviço e os pais tratados como clientes, né? Então isso muitas vezes gera uma relação ali de menos respeito, menos reconhecimento, né? Menos autoridade do que o professor mereceria no seu trabalho cotidiano. Um tensionamento, de interesses, né? Isso. E agora, um outro fator, eu queria a sua opinião sobre a questão do impacto da pandemia no trabalho em sala de aula. Então, acho que esse é um aspecto muito importante da gente lembrar, porque a pandemia parece que ela foi silenciada. A gente pouco fala desse momento pós-pandêmico e as crianças voltaram com defasagem de conteúdo, com questões relacionais, né? Muitas crianças, adolescentes e adultos com questões de adoecimento psicológico, mental, e isso é um desafio para o professor no cotidiano, porque nós não retrocedemos, né? Nós não paramos ali naquele momento de 1 ano e meio que tivemos da pandemia, que os alunos estavam em casa, em especial aqueles que apresentaram algum tipo de desigualdade social, né, que tinham pouco acesso à internet, pouco acesso a aparelhos celulares, às vezes pela casa um só aparelho, e o professor teve que lidar com tudo isso na volta, né? Então essas defasagens todas vão acumulando e se tornando um desafio no cotidiano docente. Professora, e aquele professor? Porque assim, quando você entra para o magistério, você tende a fazer uma carreira, né? Não é uma profissão que você fica mudando, você pode mudar de escola, mas você quer construir uma carreira. E existem algumas vantagens, né? Quem acaba fazendo concurso e tudo mais, mas pode chegar um momento, de repente, alguém que está nos assistindo com aquela sensação, não estou frustrada, não estou mais feliz fazendo isso. Como mudar? Muda de profissão ou muda o pensamento? O que é a sua experiência diz sobre isso? Eu acho que
não acontece uma vez só na carreira docente, né? Eu acho que tantos desafios que os professores enfrentam, eu acho que esse questionamento de será que eu estou dando conta dessa função tão importante que me foi atribuída, que é justamente ensinar esse conteúdo historicamente acumulado? Será que eu estou atingindo essa diversidade de alunos? Porque os alunos chegam com histórias diferentes, necessidades diferentes, então será que eu estou alcançando todos esses alunos? Será que eu estou atendendo a expectativa desses pais, dessa sociedade? Então, eu acho que esse questionamento que você faz, ele é um questionamento que os professores fazem cotidianamente e algumas vezes com mais profundidade. Daí eu acho que essa resposta é uma resposta muito individual, né? Mas é uma forma de dizer, tá tudo bem, tá tudo certo, se sentir assim, né? É bom conversar sobre isso, Sim. buscar ajuda terapêutica eventualmente, né? Agora, eu quero aproveitar a sua presença aqui e chamar participações no nosso WhatsApp também, porque estão chegando muitas mensagens de parabenizar. Olha, Virgílio, parabéns aos professores pelo seu dia, que sejam admirados, respeitados e valorizados. Lembramos mais dos professores que nos cativaram do que nos ensinaram, professora Alice e professor Virgílio. É verdade, né? Tem essa questão de ensinar, mas tem o cativar. Aquele que cativa a gente não esquece, né, prof? Nilzete, eu quero homenagear a todos os professores de Santa Catarina e também aos meus professores que ainda vivem, principalmente essa pessoa maravilhosa, que foi a minha professora e madrinha de crisma, que é a professora Carmen Lúcia Camargo. Feliz dia do professor. Obrigada, Nilzete, pela sua mensagem. Sani, de São Chico, gostaria de homenagear a todos os professores, em especial Dona Lindaura, Dona Eunice Zauro, minha filha Suzy, professora e sobrinha Rosecleia, Aline, todas professoras. Para mim, 39 anos de casamento, abraços a todos. Olha, um pacotão aí de parabenizações. Muito obrigada, Sani. E assim, é muito interessante que inspira tanto que normalmente numa família de professor vem mais pessoas motivadas por isso. Mesmo com as reclamações, mesmo com o cansaço, acaba sendo inspirador. O que eu achei interessante das mensagens e o que a gente percebe nas pesquisas também é que os professores são adultos que marcam as crianças, né? Positivamente, às vezes não, mas a maioria deles lembra do professor da primeira série, que foi aquele professor que ajudou a aprender a ler e escrever, né? Ou aquele professor que ajudou a passar por uma dificuldade, ou que acolheu no momento em que era necessário, e que às vezes dá valor a alguma coisa que para os outros adultos é pouco importante, mas o professor consegue ler nessa criança, né, uma necessidade de acolhimento, de respeito. Então eu achei muito interessante assim, e às vezes a gente é adulto, já um adulto mais velho, mas ainda assim se lembra dos professores, né? Ah, não tenho dúvida, eu lembro de todos os meus e fui muito influenciada, né? É uma discussão que eu sei que existe, que às vezes se investe muito no ensino universitário, mas se esquece realmente de valorizar e investir no ensino primário e fundamental, porque é ali que é a base, né? É ali que vai formar todos. Bem, você falou sobre professor olhar e ver o aluno. E como o professor pode ser visto também na sua integralidade? Eu acho que essa resposta é bem ampla, né? Mas eu penso que a gente sofreu, né, nesses últimos tempos, um ataque muito grande à figura do professor, né? Mas esse profissional, ele, como a gente disse aqui, ele é uma pessoa inteira, né? Então isso não afeta só o trabalho dele, afeta ele na sua dinâmica familiar, afeta ele na sua saúde mental. Então, pequenos gestos no dia a dia, né, podem significar muito para esse professor, né? E é importante que a gente... Hoje eu vi várias manifestações de crianças mandando bilhetinhos para os seus professores, levando uma flor, um bombom. E às vezes é isso, né, que dá esse motor para a gente responder aquela pergunta. Ai, será que eu estou fazendo tudo certo? Será que eu estou dando conta? Aí vem um bilhetinho, um desenho, e aí você tem certeza, não, estou no caminho certo, vamos continuar, né? Então Maravilha. Acho que isso que é importante. Que fala inspiradora. Agradeço mais uma vez a sua presença. Em nome de todos os professores. Poderia citar tantas professoras. Vou citar uma amiga nossa, que eu acho que está assistindo, sempre nos acompanha, a professora Elsie Brum, né? Escritora, contadora de histórias e também professora que influenciou muitas gerações. Qual é a sua professora inesquecível? A minha professora inesquecível é a minha mãe. Ah,
Ah, que linda! Minha mãe estaria fazendo 100 anos esse ano, né? Faz 2 anos que ela faleceu. Eu não fui aluna dela, mas eu sei que ela era uma professora excelente. Ela morreu com 98 anos e reconhecida por todos os alunos que a encontravam na rua. E qual era o nome dela? Dalva. Professora Dalva. E deu aula onde? É que ela é bem curiosa. Ela dava aula aqui em Joinville? Não, em Pirassununga, e eu acho que ela merece esse reconhecimento, sabe? Que Fico muito maravilha. feliz. Eu que fico feliz. Eu acho que ela ficaria muito orgulhosa de vê-la aqui hoje. Obrigada. Obrigada.